Então, voltamos agora para fazer a correção do capítulo 2, né, que fala dos solos. É uma revisão do capítulo, depois nós vamos fazer o dever do livro. Mas primeiro a gente vai fazer essa revisãozinha para dar uma recordada, tá? Primeira questão. O solo é a camada onde vivemos, plantamos e criamos animais. O solo usado nas plantações é chamado de solo agrícola e deve ter uma composição específica com seus componentes nas quantidades certas. Nós chegamos a fazer um gráfico, lembram? Onde nós tínhamos ele dividido em 45% de minerais, que é realmente o que nós chamamos de terra, 5% de matéria orgânica, que é o material de decomposição ou humus, 25% de água. Ele precisa, né, o vegetal precisa da água para poder carregar os nutrientes dissolvidos pela raiz até chegar nas folhas para fazer a fotossíntese, se alimentar, se nutrir, e ar. Por quê? As células são unidades vivas, elas precisam de ar. O ser vivo, todo ser vivo, inclusive os vegetais, né, que são seres vivos também, precisam do ar para respirar e manter suas células vivas. Então vamos lá à pergunta. Os fatores físicos, químicos e biológicos que degradam a rocha-mãe durante a formação das 3 camadas do solo são chamados intemperismo. Lembram? A rocha-mãe, dura e compacta, a original, sofre a ação do intemperismo. Intemperismo vai lá, vai caindo, chuva, sol, vento, frio, calor. E aí essa rocha começa primeiro a se quebrar em blocos grandes. Só que o intemperismo não para, ele continua agindo, fazendo um processo erosivo, mas que não é um processo erosivo ruim nesse caso. Essa segunda camada, que se formou de blocos bem grandes, vai ficando com a superfície toda quebradinha em pedaços. Isso demora muito tempo, tá, gente? Vamos pensar nisso. Em pedaços bem pequenininhos, farelos, grãos, que nós vulgarmente chamamos de terra, mas é chamado de solo. E nós vamos ver, né, que cada solo ele tem uma característica de acordo com a quantidade de mineral que esteja presente em maior quantidade. Bom, os fatores químicos e físicos e biológicos, porque as raízes das árvores, por exemplo, também ajudam, né, a fazer esse processo do intemperismo, eles vão degradando. Então, exemplifique esses fatores, as formas de intemperismo que agem sobre a rocha-mãe, para ela ir quebrando, quebrando, até virar os farelinhos. Então, como eu falei anteriormente para vocês, chuva, sol, calor, frio, vento, raízes das plantas, muitas vezes até o congelamento da rocha, depois ela vai, quando acontece o descongelamento e o congelamento, ela se quebra, né? É um tipo de erosão chamada de glacial. A ação dos rios, dos mares, todas essas formas de erosão, aliadas com calor, frio, chuva, sol e raízes, são exemplos de formas de intemperismo que agem sobre a rocha-mãe, tá? Segunda, o solo umífero é formado por restos de animais e vegetais que sofreram a decomposição por micro-organismos. Então, qualquer coisa que tenha origem orgânica, seja um animal, uma fruta, uma folha, caiu no solo, entra no processo de decomposição. Vulgarmente, a gente fala que foi um apodrecimento, mas isso é chamado decomposição. E aí, os micro-organismos, fungos e bactérias vão dissolvendo essa matéria orgânica para poder isso dissolver de tal modo que vire um líquido que entre no solo para a planta poder aproveitar como adubo. É um solo rico em matéria orgânica e bom para o plantio. A produção do humus é considerada uma forma de reciclagem feita pela natureza. Você concorda? Justifique. Sim, é uma reciclagem porque houve uma transformação de um tipo de matéria orgânica em inorgânica, em sais minerais. Então, é uma reciclagem, é uma transformação, tá? Então, a resposta, sim, porque houve uma transformação da matéria orgânica em sais minerais para servir de alimento aos vegetais. Terceira, foi feita uma análise de certo solo e constatou-se que ele continha 45% de minerais, 20% de água, 25% de ar e 10% de matéria orgânica. Podemos considerar este solo bom para o plantio? Explique, né?
Gente, não é um solo bom para o plantio. Por quê? Se a gente parar para observar, nós temos 20% de água. Se nós somarmos isso tudo, não vamos chegar à quantidade ideal. Primeiro, 45% de minerais está certo? Está, ok. Precisamos, né? Nós temos esse gráfico no nosso caderno. 20% de água? Não. A água tem que estar equilibrada com a quantidade de ar. É necessário que seja 25% para cada um. E 10% de matéria orgânica? Não. 5% de matéria orgânica apenas. Por que 5%? Se nós tivermos uma quantidade muito grande de humus, que é a matéria orgânica, esse solo se torna ácido. Ele mata a semente não nasce. Então é necessário que exista esse equilíbrio, tá? Então, pode ser considerado um solo bom para o plantio? Não. Explique. As quantidades não são adequadas. A quantidade de água é necessária que aumente, que seja de 25%, e de matéria orgânica, que seja apenas de 5%. Número 4. Relacione os tipos de solos às suas características. Tem cor escura, fonte de nutrientes para as plantas e retém muita água. É um solo que ele é permeável. Vai ser o solo umífero, tá? Terra escura com fonte de nutrientes. Número 3. Contém muita areia, é seco e não favorece o desenvolvimento da planta. Muito permeável, é o solo arenoso. Observa que aqui ele é permeável, nem muito, nem pouco, na quantidade certa. Aqui ele é muito permeável. É o solo arenoso. Por quê? É um solo com grãos muito grandes, afastados. A água passa muito rápido e quando ela passa, ela carrega os nutrientes. E contém muita argila. Já deu a dica. Solo argiloso. É úmido e barrento, pouco permeável. Ao contrário, ele fica encharcado, os grãos são muito grudadinhos. A água não passa. Apesar dele ter nutrientes, ele fica encharcado. Ele pode matar a raiz da planta afogada. Porque quando entra a água, fica cheio de água, encharcado, o ar sai. Então a raiz ela vai morrer. Então a correlação correta de cima para baixo é letra A, 3, 1, 2. Vamos agora para aqui. Observe com atenção o esquema abaixo. É a configuração do solo, né? A rocha-mãe, subsolo, rocha-mãe ou matriz, subsolo e solo. Qual das camadas apareceu como consequência da ação dos ventos, chuvas e variações de temperatura e como é conhecida? Apesar das 3 camadas terem surgido pela ação do intemperismo, a camada que é mais importante e que sofreu maior ação do intemperismo é a letra A, é o solo. B. Se você tivesse de ordenar as camadas da mais antiga para a formação mais recente, qual seria a sequência? C, B, A. Rocha, mãe ou matriz, solo, subsolo e solo. Letra C. Como se chamam as camadas B e C? B, subsolo, C, rocha-mãe ou rocha-matriz. Número 6. As florestas tropicais são conhecidas por apresentar grande variedade de plantas e animais. Pensando sobre a quantidade de matéria orgânica presente nesses locais, é esperado que os solos destas florestas tenham grande quantidade de, letra A, humus. Se você tem muita variedade de plantas e animais, quando eles morrem, entram em decomposição, vai ter bastante humus nessa muita vida. Quando morreu, vai ter bastante variedade de humus, né? Uma quantidade grande de humus. E a número 7, para a gente terminar. Considerando o que você aprendeu sobre solo, escolha qual alternativa a seguir é verdadeira. Solos arenosos são os mais ricos em humus? A gente sabe que não, né? Ali quase não tem matéria orgânica. Os nutrientes presentes no solo nos solos úmicos ou umíferos favorecem um bom desenvolvimento das plantas. Verdadeiro. C. Os solos argilosos são os que contêm maior quantidade de nutrientes para as plantas? Não. São bastante ricos, mas não é o que contém maior quantidade. Nos solos argilosos, a água penetra rapidamente. Acabamos de falar que não, né? Que fica ali concentrado, fazendo um monte de poça que acaba matando a planta. Então, a resposta correta, aqui, a letra B. Os nutrientes presentes no solo úmicos favorecem um bom desenvolvimento das plantas.
Bom, nós vamos agora ficar no chat. Eu quero que vocês olhem o vídeo, observem toda a correção, confiram, se necessário, vejam de novo e me procurem agora pelo chat no que vocês tenham errado ou alguma dúvida para a gente poder tirar essa dúvida, tá bom? Aguardo vocês.